Sou Meire Santana, eu sou membro fundadora da ICF e atual presidente da ICF Capítulo Bahia. Estou vendo aqui várias colegas da ICF e é um prazer ter vocês aqui por perto. Oi. E eu queria falar brevemente assim, sobre a ICF. A ICF é a maior associação de coaches do mundo. Então, a ICF é uma associação de coaches, é a maior no mundo e que fomenta o coach profissional de excelência. Ela credencia, né, coaches e escolas de coaches. Está presente em mais de 185 países. E aqui na Bahia a gente tem o nosso próprio capítulo, né, que está dentro do capítulo Brasil. Tem outros capítulos em outros estados. O nosso trabalho ele é baseado no Código de Ética da ICF e nas competências essenciais do coach profissional. Então, assim, trazer para vocês conhecerem que tem essa possibilidade aqui na Bahia, né? Bom, o que é que eu estou trazendo hoje para esse movimento aqui nosso de falar um pouco sobre o distanciamento social? Trazer um pouco, assim, vou trazer um pouco do contexto que a gente está vivendo e depois a gente vai avançando e vendo como que a gente pode lidar com isso tudo que está aí, né? Se vocês olharem bem, a chamada é distanciamento, como lidar com distanciamento social. Por quê? Porque eu prefiro usar a palavra distanciamento, a palavra isolamento. Porque, de fato, a gente não está isolado, né? O distanciamento é uma medida para que a gente possa ficar afastados para evitar a disseminação do vírus. Mas a gente não tá só, a gente não está isolado. Nesse momento, um recurso como esse, o Zoom, ele oferece para a gente a possibilidade de interação social. Então, não é isolamento e também, quando a gente pensa na segunda palavra que segue, que é isolamento social. É social ou é físico? Aqui a gente está numa interação social. O nosso distanciamento ele é físico. O que se propõe é uma distância para que a gente possa ficar afastados um do outro por medida preventiva. Então, assim, fica muito mais adequado, muito mais ajustado a gente chamar de distanciamento físico. Porque, concretamente, é o que é, né? O que vocês acham? Vocês podem interagir, a gente tem aí o chat, então vocês podem se expressar aí. Cida ou Cláudio vai estar acompanhando, mas fiquem à vontade para se expressar, tá bom? Então, o que é que eu vou começar trazendo? Esse nosso contexto, né, de que não está fácil para ninguém, né? Vamos combinar? Não está fácil para ninguém. Mas é isso, para ninguém. Nesse momento, a gente está vivendo a nossa humanidade compartilhada. Não é que está ruim para um e bom para outro. Claro que dentro da situação, a gente já consegue, né, passado aí um mês do começo do distanciamento, um mês e meio mais ou menos, a gente já consegue ver o lado positivo, porque isso vem da chamada curva da mudança. Então, existe uma curva que tem um formato em U, que ela diz o seguinte, então imaginem aqui, um U, né? Quando fala algo, vem alguma mudança, principalmente quando ela é assim inesperada, né? É arbitrada. A gente não pediu, a gente não esperava. Então, a primeira atitude é de negação. Então, lá no comecinho, quando veio a situação, né, do primeiro caso na China, quando a gente teve conhecimento, a gente simplesmente imaginava, não, isso não vai chegar aqui, né? Então, não vai chegar aqui, isso não é uma coisa minha, não vem para cá. Então, é esse processo de negação. Aí vem, mas precisa isso tudo, não é um exagero? Ou começa todo um movimento de raiva, né? Por que eu tenho que ficar em casa? E por que eu tenho que me recolher? E por que eu tenho que me afastar da minha família? E por que eu não posso ir abraçar minha mãe, meu pai? Então, vem todo um processo também de reatividade, de indignação.
a gente deve estar mais ou menos aqui, ó, nessa descida de curva, lá embaixo, já começando a, de alguma forma, se adaptar com essas novas circunstâncias, com essas emoções que surgem, com os acontecimentos. E logo, logo, a gente vai ver que novos hábitos eles vão estar incutidos, novos hábitos vão surgir e a gente vai ver que a gente vai tirar muito aprendizado disso. Então, é um processo, é natural e é comum a todo ser humano. Mas isso é compartilhado. Isso aí tá para todo mundo. E é como se fosse assim, a gente está vivendo uma tormenta, né? Essa tormenta é igual para todos. Mas os barquinhos, os barcos com os quais a gente está tentando lidar com isso, ou uma onda gigantesca, né? Vamos pensar numa onda grande, um tsunami, cada um tem uma condição diferenciada. Cada um vai responder ao que está chegando de uma forma diferente, porque nós somos diferentes. Nós vimos, sentimos e agimos no mundo de forma diferente. A partir das nossas lentes, né? A partir de como a gente enxerga. E que tem tudo a ver com o nosso referencial de vida, né? Nossa cultura, nossa criação, nossa educação. Então, um vai responder de forma mais reativa, o outro vai se acomodar melhor. O que vai ficar em casa vai ficar inseguro, porque pode perder o seu emprego. O que vai para a rua vai ficar inseguro e com medo, porque pode estar levando uma situação de desproteção para a família. Então, são vários retratos, né, diante dessa mesma onda gigante. Uns vão ficar no front, né, vão trabalhar diretamente com o vírus, né, com as situações de risco, e vão ficar preocupados. Então, a gente tem um cenário que é bem amplo, né, de possibilidades, onde as pessoas lidam de forma diferente com essas situações. Mas nós somos seres sociais, né? Nós somos sempre, viemos do encontro, né? Viemos do encontro do nosso pai com a nossa mãe. Daí que nasceu esse ser que somos nós e seguimos no encontro, seguimos na coletividade. Isso faz com que a gente também sinta, em algum momento, por conta do distanciamento, que estamos sozinhos, que estamos sós. Mas não estamos sós. Não precisamos estar sós. Não precisamos nos sentirmos sós. Um outro ponto é que tudo é muito sistêmico, né? É uma teia. Então, a minha atitude, ela vai repercutir na atitude, vai repercutir no coletivo. Minha atitude individual vai repercutir na atitude, na situação coletiva. As atitudes da humanidade, elas vão reverberar e vão repercutir no todo. Então, tem uma coisa que é muito importante aí, que é de autorresponsabilidade, né? O meu compromisso para com essa coletividade. E também é olhar, né? Ver a crise como uma oportunidade da gente se aproximar de coisas que estavam negligenciadas antes. Não coisas, né? Para falar a verdade. As nossas relações, as relações humanas. A gente se volta muito para a tecnologia e, ultimamente, a gente estava fazendo o quê nos aniversários? Ninguém tinha mais nem tempo de dar uma ligada. Um WhatsApp e a gente estava desonerado, né? Daquela obrigação. Então, beijar, abraçar, coisas que vão ficando mais distantes de nós. Então, é aproveitar essa oportunidade que a gente pode estar junto dos nossos, né? Na nossa casa, voltando para casa, para poder nutrir essas relações, resgatar esses laços, né? Então, comigo, com os meus e com o todo. É esse movimento de, imagine jogar uma pedrinha assim na água,
como vão se abrindo, né? Aquele movimento de onda. Então, é isso aí. Nossas rotinas, elas foram alteradas. É fato. Né? Hoje, a gente é tudo home. Então, home office, homeschool, home gym, Karine que é daqui, Bel, aqui, estou gastando meu inglês aqui, Karen. Mas é tudo home. Hoje a nossa casa é onde a gente faz tudo, é a partir da nossa casa que a gente está, é na nossa casa e a partir da nossa casa que a gente está fazendo absolutamente tudo. Então é um pouso, a gente precisa voltar, né, e perceber e ter que se reinventar dentro da nossa própria casa. Nossos planos foram alterados, nossos sonhos adiados, muitas frustrações, né? De repente, a viagem do sonho que não pôde se concretizar, porque tudo foi interrompido. Então, a gente ficou diante de uma situação onde tudo parou. Quem está ficando em casa pode achar horrível, pode estar achando horrível essa rotina, né? Aumentaram os serviços domésticos, ter que lidar com a adaptação dos filhos na escola, com o homeschool, acompanhar, não tem mais a figura da professora ali junto, né? Literalmente. Então, como fazer esse acompanhamento? Então, obviamente, ampliou, né? A gente acumulou e está acumulando tarefas. E isso pode gerar atritos, né? Então, no começo, esses atritos, eles são, assim, bem maiores, né? É o caos. Então, a gente vem ali no caos, mas depois do caos, vem a ordem. O mais importante é que a gente possa falar como está se sentindo, o que necessita, e realmente está ali diante de situações conflituosas. E muitas vezes gerando, né, um sofrimento, gerando uma carga emocional muito grande, gerando uma tristeza, um desconforto, uma raiva. Então, isso tudo está no combo, isso tudo está no contexto. Os momentos sozinhos também, eles fazem com que a gente vá para a reflexão, né? Então, a gente vai ter tempo de olhar para a gente, especialmente para aquelas coisas nossas que a gente não gosta muito de olhar, né? Então, aquelas coisas, a gente diz assim, que estão lá sombrias, aquelas coisas que estão lá reprimidas, que a gente não mostra para ninguém, mas agora a gente está com mais tempo de ver. Então, é também ter que lidar com a gente, como a gente é. E talvez, né, para uns mais, para outros menos, possa vir uma situação de ansiedade, de tristeza, de raiva, de indignação, diante de tudo. Então, eu estou trazendo aqui o contexto para depois a gente abrir um pouco mais sobre isso. Então, são novas formas de relacionamento e que requerem novas formas de lidar com a situação. Porque, veja, os problemas mudaram, as soluções elas não serão as mesmas. Então, a gente tem que buscar o nosso potencial criativo, a nossa criatividade, está aberto a novas possibilidades de ação. Então, não é tratar o novo da mesma forma que a gente tratava anteriormente. Então, a gente precisa buscar outros meios de lidar com isso. E para isso, gente, é muito importante um autocuidado, uma autoempatia com a gente, uma autocompaixão com a gente, para começar a conversa. Porque se eu sou muito duro comigo, se eu me julgo muito, se eu acho de repente que eu deveria ter feito, se eu tivesse fechado aquele contrato antes do distanciamento, eu estava em outra situação hoje. Então, começa a vir muito julgamento e a gente vai se sufocando com esses pensamentos e com essas atitudes com relação a nós. Então, começar nos compreendendo melhor, sendo mais empáticos com a gente, para que a gente possa fazer o mesmo com a nossa família, o núcleo familiar que está ali próximo, né? As pessoas que estão no entorno e todo o mais. E trazer, né, à tona, né, essas nossas emoções, elas não podem ficar ali escondidas. Quanto mais a gente negligencia ou não olha,
mais elas se avolumam. A gente precisa se aproximar das nossas emoções. É claro que em tempo de crise, né, qualquer crise pela qual a gente esteja passando, a nossa mente ela fica confusa, ela não tem clareza, ela não fica consciente do que precisa ser feito. Então, nesses momentos, é melhor dar uma recuada. Recua um pouco para olhar a situação de um outro ângulo e ver outras formas de lidar com aquilo. Senão, a gente vai cair na reatividade, que é o nosso piloto automático. A gente tem um jeito que é nosso, que é próprio, de lidar com os eventos. Mas veja, se surge uma outra situação, é uma outra situação, é um outro evento. Eu não posso olhar com essa minha lente, essa minha forma de fazer do passado. Eu tenho que olhar de uma nova forma. Então, abertura para o novo, para o que está chegando, curiosidade para lidar com isso que está aí. Para que eu possa agir de forma consciente, tomar decisões mais assertivas e não decisões impulsivas, reativas. Sabe? Que depois vai trazer o quê? Um arrependimento, uma culpa, não deveria ter falado assim, não deveria ter dito isso. Aí vem os pensamentos que ficam remoendo, às vezes por dia, na nossa cabeça. Naquela situação eu deveria ter feito e não fiz. Aí vem uma autoculpa, aí vem uma autopunição. E isso tudo vai fazendo com que a gente fique muito ali no âmbito da dor, do sofrimento, sem encontrar um caminho de solução. Então, nesse contexto de estar em casa, né, e dessas novidades todas, né, relacionais, então, às vezes é o marido, a esposa, os filhos em idade escolar, todo mundo precisando usar um mesmo aparelho, um mesmo computador, ou esposo e esposa fazendo home office. Então, precisa conversar, precisa deixar claro quais são as necessidades. O que é que eu preciso? Falar isso de uma forma muito honesta, ser honesta com você. O que é que eu preciso para ficar bem nesse momento? Expressar isso para o outro e permitir que o outro expresse isso para você. Porque só assim vai se chegar a um lugar que vai ser bom para todos. Então, se perceber as emoções, permitir que o outro se expresse nas suas emoções, se está bom, se está ruim para mim, também ouvir o outro. O que eu quero exatamente? Qual é o meu pedido, né? Expor essa minha necessidade e fazer o meu pedido. Essa forma de comunicação são etapas da comunicação não violenta, que é uma forma de se comunicar de forma compassiva, de forma equilibrada e de forma assertiva. Então, é possível a gente se comunicar melhor, é possível ficar bem, que todo mundo mantenha, né, uma saúde emocional, uma saúde psíquica. É possível, por meio da comunicação. E aí, agora a gente vai ver um pouquinho o que a gente está vivendo. Alguém aqui já ouviu falar no mundo VUCA? Dá um okzinho assim, não? Tá. O mundo VUCA é um mundo muito dinâmico. A gente já estava nele, né? O VUCA é um acrônico que para a gente trazer para a língua portuguesa, ele pode ficar VICA, porque o V é de um mundo volátil, o I é de incerto, o C é de complexo e o A é de ambíguo. Então, esse é o mundo VUCA. A volatilidade, ela está aqui presente. Hoje a gente está vivendo o distanciamento, né, mundial, os impactos que ele está causando, as consequências que está tendo, as mortes, de uma forma muito exponencial. Então, são mudanças muito exponenciais. Há quanto tempo que a gente está vivendo com esse vírus? Primeiro caso, hoje está fazendo o quê? 4 meses, né? Primeiro caso foi final de dezembro. Hoje a gente está em final de 30 de abril, então há apenas 4 meses. Quanta coisa já aconteceu aí? Quanta coisa! Então as mudanças ela vêm de forma exponencial.
Foi apresentado para a gente um contexto que é altamente mutável. A todo momento a gente tem novas informações de como lidar com isso. Então, é muito dinamismo. É também incerto, né? A gente está aqui no meio da imprevisibilidade, do meio do caos e da imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. E uma tentativa de planejamento muito rigoroso também pode trazer sofrimento. Para essa crise, os planos ágeis, eles são mais interessantes, porque a todo momento tudo está mudando. E não dá para se agarrar às certezas de que as coisas serão como foram. Não serão. É um novo contexto. É também complexo, que é a coisa da complexidade da teia, né? Então, assim, a gente já usava isso antigamente, que o bater das asas na China pode provocar um terremoto no Japão. Então, um vírus, né, descoberto, surgido na China, provocou todo um impacto de ordem econômica, social, relacional no mundo inteiro. Então, a gente está muito interconectado. Somos interdependentes. Ambíguo admite muitas possibilidades. A gente hoje não pode se prender a eu estou certo, você está errado, né? Esse lugar único de ou é preto ou é branco. A gente tem hoje os tons de cinza, então muitas possibilidades de leitura. Brigar para ter razão não vale a pena. A gente vive num contexto onde o tempo inteiro a gente está vivendo essa dualidade, né? O certo e o errado. Então, uma briga por ter razão. Isso traz o desgaste de energia emocional. E aí a gente sempre tem que estar se perguntando o que é importante mesmo nessa história, né? Isso é importante? Preciso realmente ter a razão? E aí, por fim, nesse contexto, eu quero, como eu sou terapeuta junguiana, eu quero trazer o simbolismo, né? O simbolismo do Covid-19, desse vírus tão voraz, tão acelerado. Ele até lembra a gente, né? Tão acelerado como a gente estava, né? Então, ele é devastador, ele vai se alastrando muito rapidamente. E para a psicologia analítica, para a psicologia junguiana, os símbolos são muito importantes, porque eles são uma tentativa de evidenciar o que está inconsciente, trazer para a consciência uma situação subjacente inconsciente, que a gente não enxerga muito claramente. Então, é uma tentativa de evolução. E o que é que esse vírus traz para a gente, né? Ele é um vírus que traz, nos prejudica respiratoriamente, né? Traz causa infecção respiratória. E aí, quando a gente pensa, né, a situação, né, da Terra como um todo, né? Então, assim, a gente sentindo, né, as pessoas já falando, tá muito poluído, o ar em Tóquio, em São Paulo, tá muito denso, tá poluído, a gente precisando respirar, e era como se tivesse faltando ar. As nossas respirações muito curtas, elas não são diafragmáticas, elas não são na nossa barriga, são como se fosse respiração de cachorrinho, entende? Rapidinho, assim, só para viver mesmo, só para manter a sobrevivência. Mas essa respiração mais profunda, ela estava ausente da nossa vida, né? A Covid também traz uma febre, né? Uma quentura, um calor, que simbolicamente isso significa queima, combustão, transformação, né? Então, tirar essa febre, né? Essa coisa que já não está boa dentro da gente. E a forma de expressão, colocar para fora, vem pelos espirros, pelas tosses. Então, a gente tem aí todo um simbolismo que faz com que a gente observe esse contraponto, né? O que é que como a gente estava vivendo assim a nossa vida. Então, é como se a gente fosse interditado mesmo, interrompidos. Para todo mundo aí. A gente está precisando pensar em algumas coisas importantes que a gente está negligenciando.
E o corona, né? Corona significa coroa, né? E aí é como se fosse também, assim, a gente pode associar a rainha, né? Impiedosa. Fizeram coisas erradas, agora vão para o castigo. Então, a coroa, a rainha, dizendo, vai para casa para pensar. Então, a gente simbolicamente está tendo que voltar para nossas casas para poder revisitar algumas coisas. Nossa vida no contexto, né, ecológico do todo e nossas relações. Então, a gente está tendo uma oportunidade nessa crise. Oportunidade de renascimento, de crescimento, de evolução nas nossas relações, porque a gente não pode esquecer que a gente é ser social. Então, fomos mesmo, assim, interditados para pensar como a gente está levando a nossa vida, né? O que precisa ser transformado em mim e o que precisa ser transformado no mundo para a gente viver melhor. E aí, como lidar com o distanciamento, né? O que fazer com tudo isso desabando na nossa cabeça? Né? Alguém tem aí alguma dica? Escreve aí. Pode usar aí o chat para se expressar. Como lidar com isso tudo, né? Com esse mundo, essas circunstâncias aí desabando na nossa cabeça. Primeira coisa, primeira recomendação assim que eu trago é reconhecer, olhar para isso, reconhecendo que de fato isso está acontecendo. Então, não negar esse momento. Está acontecendo, né? Criar consciência mesmo de que isso está acontecendo. Não dá para negar. A negação vai gerar mais sofrimento e vai trazer impacto, né, para a saúde mental e física. A gente vai precisar, o fato da gente voltar, bacana. O fato da gente voltar para casa vai fazer com que a gente precise tomar decisões, né? Vamos ter que tomar algumas decisões, porque agora a gente está com mais tempo de olhar algumas coisas. Olhar para os problemas que já existiam, mas a gente não tinha tempo de ver. Olhar para o nosso entorno e tudo que estava acontecendo, mas que a gente via num âmbito assim só mental. A gente sabia de tudo que estava aí acontecendo. Mas é como se fosse assim, como se funcionasse assim. E isso vai nutrindo a indiferença. Mas é como se fosse assim, não está perto de mim, não é comigo, não é com os meus. Então, se instaura um processo de indiferença. Agora a gente está tendo a oportunidade de olhar. Olha que bacana, agora a gente está tendo a oportunidade de acessar recursos internos nossos que a gente muitas vezes nem imagina que tem. Então, por exemplo, a compaixão, que é uma coisa que é inata a todo ser humano. A gente tem a habilidade de ser compassivo. E agora, a gente está vendo muita coisa legal acontecendo. As pessoas se mobilizando, são jovens apoiando os mais velhos, né? Então, em prédios, essas ações estão muito comuns. Os mais jovens vão e fazem as compras para os mais velhos, higieniza, entrega. Então, isso é muito bacana. Então, ajudando os outros, se engajando em ações sociais, disponibilizando seu tempo, sua hora, sua escuta para quem está precisando, disponibilizando mantimentos, mantendo outras famílias. Isso tudo é muito importante e a gente é capaz de fazer isso. Então, é um despertar compassivo que o momento está propondo e está convidando a gente para isso. E aí, vamos falar também das emoções, né? De como lidar com essas emoções, de como regular as emoções. Também, primeira coisa a fazer é olhar para o que a gente está sentindo, se aproximar dessas nossas emoções, reconhecer. Estou triste, estou com raiva, estou ansioso, estou com medo,
Primeira coisa, reconhecer. Se aquilo se avolumar muito, a gente vai falar aqui de algumas estratégias para lidar com ela, mas se se avolumar muito, procura profissionais de ajuda. Não deixa, não permita que se avolume. E se você perceber que em alguém do seu contexto, né, que está na sua casa, se você notar que isso está acontecendo, procura ajuda, né? Não deixe instaurar um quadro mais grave. Porque esse momento, né, de novidade, caótico, de distanciamento, eles podem tanto avolumar um quadro já pré-existente, quanto ser gatilho para novas situações. Então, é muito importante isso aí também. E como a gente vai lidar com as nossas emoções nesse contexto, é muito importante, porque a gente pode ou suavizar ou intensificar e torná-las mais duradouras, né? Então, eu vou trazer Buda aqui, um dos grandes mestres da humanidade. Então, dos discursos de Buda, 2.500 anos atrás, ele trouxe o Sutra das Duas Flechas. Isso tudo para falar sobre a experiência primária e a experiência secundária. E o que é isso? Experiência primária é quando a gente está diante de uma situação que a gente não esperava, que a gente não desejava, mas que ela veio. É caótica, é uma situação de crise, e aí eu não posso simplesmente apertar o botão e dizer, vai embora, crise, eu não te quero aqui, saia daqui. Isso não é possível fazer. Qual é o ponto, né? Essa situação, a experiência é a crise, a primária é a crise. Vamos imaginar assim, ó, um diagrama de círculos. Então, um círculo dentro do outro. Imagine que o círculo que está no centro é essa experiência primária, essa que é real, concreta, que a gente está vivendo. Vamos tomar como exemplo a crise, a pandemia. As experiências secundárias são aquelas que vão se avolumando. Então, por exemplo, tem a crise, aí eu tenho um pensamento. Essa crise, vamos pensar aqui, os pensamentos que surgem. Por que essa crise está acontecendo? E o que é que vai acontecer comigo? E se eu perder o meu emprego? Se eu não conseguir alimentar minha família? Se eu não conseguir rever meus pais? E se, e se, e se? Então, os pensamentos, eles vão trazendo uma série, vão avolumando essa experiência. Veja, o que a gente tem é a crise. E a gente vai para uma segunda experiência com pensamentos que vão sendo recorrentes e que trazem preocupações para a gente. Pode vir também pensamentos de julgamento. Por que eu não fiz a minha viagem em outubro? Tinha tido a oportunidade, a minha empresa me permitiu não ir. Perdi minha viagem. Então, começam a vir coisas assim de julgamento que vão se avolumando a essa questão que está ali no cerne, que é a crise. E, por fim, podem vir as emoções. E aí, uma emoção de raiva, por que isso agora? Eu estava num momento tão bom do meu trabalho, minha empresa sabe voando, por que isso agora? Por que isso veio acontecer comigo? Aí, individualiza, né? Fecha aqui no migo. Por que isso foi acontecer comigo? Porque eu não mereço, eu sou uma boa pessoa. Então, isso vai se avolumando. Então, veja que de uma crise, né, que, claro, eu não estou negligenciando, é um problema, mas veja quantas capas, quantas camadas elas receberam. Então, ela vai ficar maior. Ela fica maior. Então, até a gente tirar todas essas camadas, isso vai trazer muita preocupação e muito sofrimento. No Sutra das Duas Flechas, Buda diz o seguinte, eu recebi uma flechada, então o meu problema inesperado foi essa flechada que eu recebi no meu braço. O que eu devo fazer? Procurar uma forma de tirar essa flecha, que é esse o meu problema. Procurar o médico e ir ao hospital. Mas o que é que eu penso? Por que eu recebi essa flechada? Agora que eu ia ter
a minha festa, celebrar meu aniversário. Como eu pude ter essa flechada? Justo eu. Porque eu não merecia essa flechada. Então, perceba que isso se avoluma muito. E isso vai fazendo com que essas experiências elas fiquem muito pesadas. A gente pode olhar de uma outra forma as coisas. Quando a gente está em momentos de crise, como eu havia comentado, a gente fica com muita, a mente fica turva, ela não tem clareza do que fazer. Então, a melhor coisa nessas situações é se distanciar. Uma possibilidade, uma coisa que é muito eficaz e que a gente está num momento oportuno, é um convite a essa introspecção, a meditação, as atividades contemplativas, elas são muito eficazes. Porque o que é que as pausas, né, que a gente precisa fazer também, e como? Com a nossa respiração, conosco mesmo, é muito simples de fazer. Então, é parar um pouquinho e se perceber, né? Traz essa situação para o seu corpo. Você começa a olhar, o que está acontecendo aqui com o meu corpo? Você vai ver taquicardia, você vai ver coração apertado, as mãos suando. Então, você vai dizer assim, poxa, eu estou com isso tudo aqui no meu corpo. Deixa eu olhar minha respiração. Quando você vai verificar, sua respiração está ofegante, completamente desorgânica. Aí você, será que eu posso respirar um pouco melhor? Olha, esses passo a passos vão trazendo lucidez para a gente. Será que eu posso respirar um pouco mais? Então, respira um pouco. Se afasta um pouco daquilo ali. E quando você voltar, você vai ter condições de tratar o que realmente é o cerne da questão, o problema. Como é que tá aí? Tem algum comentário, alguma pergunta? Como é que tá aí, Cláudio? Todo mundo, acho que refletindo muito, viu, Mary? Sobre esse estudo que você falou. Mas eu queria até que você comentasse um pouquinho assim, uma coisa que acho que fico pensando às vezes aqui, principalmente, primeiro para as crianças, né? Que a gente está vendo aí, como você falou, essa parte das escolas também fazendo suas aulas de uma forma digital, mas o convívio social para os meninos ele é fundamental, né? Estar ali interagindo socialmente, já que eles já são de uma geração que se isolam nos YouTube da vida, nos celulares, espontaneamente, né? E ainda vem essa fase, eu acho que isso tudo potencializa mais ainda. E nós mesmos, né, no regresso também às nossas atividades. A gente sente, tenho conversado com pessoas também de outros setores, e a grande dificuldade que eles estão tendo hoje de preocupação é a confiança das pessoas em retornar à sua atividade, delas se sentirem fortes e preparadas para voltar e enfrentar a rotina do dia a dia, né? Então, acho que era uma abordagem bacana, se você puder tocar um pouquinho nisso, que eu acho que vai muito aqui nesse momento que a gente está vivendo, e principalmente para o nosso setor, né, onde a gente tem os plantões, tem as visitas, tem o dia a dia que é bem corridinho e a gente sente aí uma transformação e acho que uma dificuldade na nossa cabeça agora. Sim. As pessoas recebem de forma diferente, tá, Cláudio? A mesma situação, né? Elas vêm de forma diferente. Então, enquanto para uns que estão em casa, tem pessoas que estão em casa que queriam estar na rua, tem pessoas que estão na rua que queriam estar em casa. Quem está na rua, muitas vezes se sente, quem está precisando se deslocar para trabalhar, se sente vulnerável, porque realmente tudo é uma novidade. Então, por mais que a gente redobre os cuidados com todas as recomendações que estão aí, ainda assim, a gente acha que, quer dizer, não tem nem certeza se é pouco, né? Se está fazendo o suficiente, se de repente vai conseguir não estar, né, contaminado. Então, são coisas que vêm o tempo inteiro ali, surgindo à mente das pessoas, porque a gente está lidando com alguma coisa que é invisível, né? A gente não enxerga esse vírus.
Ele é invisível, então onde ele está? Então isso traz realmente uma situação desconfortável e preocupante. Para essas pessoas que precisam estar trabalhando, a melhor forma também de lidar com esse contexto é se auto-observando. O que está acontecendo comigo? Eu estou com medo? Reconhecer esse medo. Porque por meio do reconhecimento, quando ela se aproxima desse medo, ela vai conseguir ter clareza, né, de estou com medo, primeiro é o reconhecimento, e depois como eu posso lidar com esse medo. Então, talvez conversar com o meu gestor, explicar que eu estou com medo, porque também é um papel muito importante para os líderes hoje, essa interação tanto com quem está em casa quanto com quem vai trabalhar. Então, hoje precisa estar aí permeando, né, essas conduções, a compreensão, né, o entendimento do que o outro está sentindo. Mas o mais importante é ter lucidez para poder lidar com isso. Uma outra coisa também é a intenção. É muito importante que a gente estabeleça assim, qual é a minha intenção, né, quando eu vou trabalhar. A intenção, ela ajuda a guiar as nossas ações. Então, se eu me precavenho, né, se eu utilizo tudo que preciso utilizar, os EPIs necessários, se eu mantenho uma distância de 2 metros, se eu tomo as rédeas, né, minimamente ali daquela situação, porque pode acontecer de vir outras instruções de cuidado, isso já vai me trazer uma tranquilidade. Porque o que é que o medo pede? O medo é uma emoção que pede alguma coisa. O que é que o medo pede? O que é que vocês acham? O que é que o medo pede? Cuidado. Cuidado. O medo pede cuidado, pede precaução, pede atenção. Então, quando a gente se predispõe a ser cuidadoso, né, cauteloso, esse medo ele tende a diminuir. Então, vamos olhar para esse contexto. Onde é que eu estou trabalhando? Em quais condições eu estou trabalhando? É possível implementar mais alguma coisa para eu me sentir seguro? Então, isso é ação lúcida. Agora, se eu fico ali só na tormenta dos pensamentos, esse vírus vai me pegar, onde é que está o vírus? Onde é que ele pode estar? Será que tudo que eu faço eu estou fazendo certo? Isso traz uma perturbação, né? Então, é um chamado mesmo para o reconhecimento desse medo, para que possa baixar, suavizar, né, essa força que está aí do medo, por meio de lucidez, de consciência, de ações preventivas e cautelosas para lidar com isso. E também não enxergar o outro. Hoje, eu vejo muito assim, você sai até um pouco quando você vai no mercado, vai em algum lugar, as pessoas já lhe olham assim, né, com uma desconfiança e uma ameaça, né? Parece aqueles filmes de ficção aí que a gente vê aí na televisão. O cara já acha que você é um outro alien ali, é um corona, né, vestido de humano. Isso está muito presente. Isso está muito presente, realmente. Então, eu ouvi depoimentos assim, de médicos dizendo que ninguém quer subir com eles no elevador. Né? Coveiro diz que na rua todo mundo é como se eles fossem uma pessoa que precisasse estar, essa sim, de fato, isolada, mesmo ele já na vizinhança, entende? Voltou para casa, já se aciou, mas na vizinhança. Então, tem uma coisa aí que é generalizada mesmo, desse receio, porque é uma coisa um pouco traiçoeira, né? A gente não poder ver o que é e onde está. Então, é invisível. Aquela história de que o tempo, ele sempre leva a tudo, né? Acomoda tudo, mas acho que a gente vai ter que passar por um processo aí, primeiro, acho que é de autoconhecimento com segurança e força mental, né? E confiança, acho que é outra palavra aí também muito forte aí na retomada de tudo. É a confiança, o cuidado, os novos hábitos, né? Olhar o outro como um colaborador, acabar também um pouco daquele de olhar o outro como um concorrente, como uma pessoa que não lhe quer o mesmo bem. Então, acho que tem muita coisa aí que realmente a gente vê as pessoas refletindo, né?
os hábitos que eu acho que mudaram muito e muita coisa eu acho que permanecerá. Então, certamente, Cláudio, teremos outros hábitos. Eu sou extremamente otimista. Nós que criamos nossa realidade. E a nossa realidade, ela sempre é criada no presente, no momento presente. Então, eu acredito que esses hábitos, eles virão e serão positivos. Então, hábitos de compaixão, cooperação, autocuidado, cuidado com o outro, eles vão permear as nossas relações daqui para frente. Porque a gente realmente cria a nossa própria realidade. Então, se eu acredito nesse caminho, é com esse caminho que eu vou me vincular, certamente a minha realidade ela vai seguir essa trilha. Mas se eu não acredito, se eu não me disponho a nutrir esses valores, que são valores universais, né? De cuidado com o outro, de valorização do outro, de compaixão pelo outro, se a gente não se conecta com essas possibilidades, a gente vai estar indo numa outra direção. Então, isso tem muito a ver também com escolhas. Que tipo de vida eu quero para mim? Né? O que é que eu quero nutrir? O que Cláudio falou de como você enxerga o outro e que agora cada dia está mais forte, de eu enxergar aquele amigo como um coronavírus ambulante, isso não é natural nesse momento, onde você não tem o conhecimento exato de como você pode estar protegido. É aquilo como você falou no início, eu não posso hoje dar um abraço no meu amigo, eu não posso dar um abraço no meu pai que está distante em outro lugar, ou do meu filho que está em outra casa. Eu sou um médico que a probabilidade de eu estar contaminado é muito maior do que de uma pessoa comum. Então, se eu sou esse médico e eu estou subindo no elevador, eu acho que também eu tenho que ter a consciência de que é natural que as pessoas me enxerguem com certo receio, com certo medo, pela ignorância que é de todos. Ela não é esse vírus hoje, ele é completamente desconhecido, a gente não tem ainda o domínio dele, então é natural que as pessoas me enxerguem como algo que pode me fazer mal, porque eu posso ser um agente transmissor. Então, eu acho que também as pessoas precisam se fortalecer no sentido de que vai ter muita gente que não vai me cumprimentar, que quando eu chegar perto vai se afastar, independente de eu ser médico ou não, né? E essa situação de você estar cruzando na rua, no supermercado com alguém conhecido, você de longe se cumprimentar, oi, tudo bom? Não chegar junto para avançar numa conversa presencial, né? Sim. Eu queria trazer também, foi bom, Cláudio, trazer isso, que me veio aqui na memória, uma discussão que eu estava tendo com um grupo ontem, que também tem as pessoas que não têm medo e que também não se protegem e que trocam máscara. Tem esse lado também. Sim. E que não querem ter o distanciamento numa fila. Não nos enganemos, tem muita gente que também verdade. acredita no outro lado. Eu estou vivendo situações de estar trabalhando esse outro lado aí. Às vezes o medo ele é prejudicial, mas em determinadas circunstâncias, talvez ele venha a ter uma função. Estou olhando assim da forma bem grosseira, porque ontem eu me perguntei o que leva a determinados grupos trocarem a máscara, o que leva a determinados grupos não quererem uma distância numa determinada fila. É a discussão que estava tendo ontem. É porque não entende, porque é invisível o vírus. Isso existe. Desculpa eu estar trazendo, mas eu estou vivendo essa situação com grupos vulneráveis que não estão tendo essa conversa que a gente está tendo aqui nesse nível. Eles estão de outra forma. Você tem razão, Joana. Tem pessoas que não têm medo mesmo. Uns têm medo, outros não têm medo. São as formas que cada um lida com aquela situação. Então, não vai chegar para mim, isso aqui não vai me atingir, eu não vou pegar, e não tem medo. Tem gente que é irresponsavelmente destemido muitas vezes, né? Alguém tem alguma pergunta?
Há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro de Saramago que trata de forma muito lúcida essa situação, quem sai da cegueira. Essa questão que foi abordada aí, do medo, da falta de medo, eu acho que é importante, eu acho isso muito mais um processo de alienação do que falta de medo. As pessoas se protegem nessas faltas de medo para não reconhecer os medos que têm. É uma forma também de analisar a coisa. É isso. Muito bom. É isso mesmo. São as defesas. Então, eu me apresento destemido, mas no fundo, eu tenho os meus medos, né? E eu estou com medo. Então, é uma forma também de responder a essa situação. São pessoas que não conseguem sair do armário. Se escondem, né, atrás dos seus medos. Meire. Oi, Andréa. Eu acredito também que pessoas que têm esse tipo de comportamento podem estar ainda naquela curva do, né? É uma forma de negar. Elas até usam a máscara, né? Porque está todo mundo usando, começa a despertar aquela consciência, não, eu tenho que usar, mas ainda não se sentem 100% envolvidas na questão e começa a negar, não vai acontecer comigo, pode acontecer com outro, mas não vai acontecer comigo. Então, acho que pode ser também que elas estejam ainda naquela fase de negação misturada com adaptação, né? Porque elas usam a máscara. Enfim, é possível também, né? Sim, é possível. Apesar da gente estar vivendo uma situação comum, mas estamos em estágios diferentes, e é muito natural isso, estarmos em estágios diferentes, né? Nessa curva, né, de mudança. Mary, eu tenho uma pergunta. Tá. Como os líderes, diante disso tudo que foi colocado, dos medos, de quem tem que ir trabalhar, das dificuldades de quem quer ir trabalhar e não pode, tem que ficar em casa, como os líderes podem como eles podem agir para poder fazer com que os seus liderados se desenvolvam e façam e sigam, né, da melhor forma possível, tanto nas suas atividades laborais, quanto também as suas atividades pessoais, porque eu acho que tudo está envolvido, né? De que forma o líder pode ajudar aqueles que estão indo ao trabalho, como aqueles que estão ficando em casa. Tá. Primeira coisa, Marcos, é não perder o foco de quem ele é diante desse grupo, né? Então, ele é um líder. Ele tem que continuar se apresentando como líder, porque ele vai inspirar esse time. Esse time precisa dele, né? Precisa precisa continuar confiando de que o líder que inspira, ele pode também estar ali equacionando questões essenciais nesse momento. Puxada. Porque, veja, a gente está trabalhando com fragilidade emocional, então tem um medo aí. O medo está nas pessoas. A gente não pode esquecer disso. Então, com esse liderado. Então, promover rodas de conversa. Como é que você está se sentindo? Como é que está lá na sua casa? E o que está ruim? Onde é que eu posso ajudar? Que tipo de ajuda você precisa? Então, essa comunicação, ela precisa tá fluida ali com os líderes. Ele precisa também pensar nessa promoção de autonomia ali para os seus liderados e confiar. Porque o seu liderado, aquele que está home office, ele está trabalhando à distância. Então, algumas empresas, e aí a gente entende, porque a gente tem que também compreender, precisa que as pessoas estejam online o tempo inteiro. Será que é a melhor forma para todos?
Ou será que é aquele que está tendo que se dividir com as tarefas domésticas e com os cuidados com o filho? Talvez não seja melhor para ele primeiro cuidar de toda essa rotina doméstica, depois colocar foco nas atividades do trabalho, né? Isso é para a gente refletir. Mas o fato é que precisa ter esse diálogo, essa compreensão, ouvir as necessidades dos times, ver onde pode ser colaborativo com eles, porque o liderado vai ter sempre o seu líder como inspiração, como aquela pessoa que vai apoiar as suas ações, né? Dar feedback do trabalho dele, muito importante, não bronca, né? Feedback bronca não é... Feedback não é bronca. Feedback é uma possibilidade de dar um retorno que vai fazer com que ele vá desenvolver e crescer. Então, dá um feedback para ele de como estão as atividades dele. Mas ser mais compreensivo diante desse momento. É um momento que não é desafiador para todo mundo. Mas se esse líder se coloca, né, como um líder que pode apoiar, né, o outro. Agora, veja, para isso, o líder precisa estar muito centrado, ele precisa cuidar dele também, entende? Porque senão ele não vai conseguir dar conta disso tudo. Talvez ele demonstre muito mais insegurança, desconfiança no contexto, fraqueza, do que até os próprios liderados. Então, também fazer uma reflexão nesse sentido. Né? Como é que eu estou? Então, tudo começa comigo. Então, esse líder, como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Eu preciso de algum tipo de ajuda? Então, o líder centra e depois ele vai cuidar da equipe dele, se disponibilizar para a equipe dele. Porque certamente eles estão em casa um pouco aflitos, né, com isso. Outro desafio é de comunicação. Então, pensem que um dos maiores problemas dentro das organizações é de comunicação. Para se manter uma conversação, tem um emissor, tem uma mensagem e tem um receptor. Muitas vezes essa mensagem ela não chega para o receptor como o emissor desejava. Então, isso presencialmente. Imaginem a distância. Então, tem que se aproximar, né? Tem que estabelecer tornar esse canal mais fluido, mais próximo de comunicação. Porque a gente pode estar negligenciando a não saber o que é que aquela pessoa que está home office está entendendo desse momento. Quais são as expectativas em torno do trabalho dela. Então, precisa de alinhamento. Aí. Eu posso trazer também, assim, formas de dicas, algumas coisas para esse momento, né, para os profissionais. Algumas dicas, assim, de como lidar com esse momento, né? Primeiro, gente, abertura para esse momento. Olhar para esse momento como um novo momento. Ele não é igual a nada que a gente viveu. Ele é novo, é novidade. Então, eu estou aberta a esse novo. Isso tudo que você está se apresentando aí. Só assim, só dessa forma, eu vou conseguir acessar o meu potencial criativo. Só assim eu vou conseguir trazer novas respostas para novas perguntas. As perguntas mudaram. Então, eu preciso ser criativa, eu preciso inovar na forma em que eu vou responder essas novas perguntas. Né? Olha, integrar, né? Fazer essa integração, porque às vezes a gente está aqui muito online, muito nas ferramentas à distância, e se distanciando do nosso corpo está parado, a gente precisa tomar sol, dar um jeito de tomar um sol, dar um jeito de fazer uma atividade no corpo, porque isso está muito interligado. Um corpo que não está bem faz com que a mente não fique bem, e vice-versa. Se a mente não estiver boa, a gente vai sentir isso no corpo. Então, é interessante como as pessoas estão sendo criativas, a gente pegando assim, quilos de feijão, bota 2 quilos aqui, faz um pezinho e começa a malhar, pega a cadeira, faz os seus agachamentos. Então, abre essas possibilidades, sabe? Não fica preso no mesmo. Pensa em como você pode trazer as coisas que você gosta para dentro da sua casa. Hoje é o nosso pouso, é onde a gente está. Então, assim, não posso ir para o parque caminhar, sou infeliz porque eu não posso ir para o parque. Como você pode trazer o parque para dentro da sua casa? Como assim, Mary? Que loucura é essa? Como?
Quais são as sensações que o parque te provoca? Leva essas sensações para dentro da sua casa. Leva, traz essas sensações para perto de você. Então, é o quê? Um vento no rosto. Vai lá na sua janela, todo mundo tem uma janela. Olha, recebe a brisa. É caminhar, ver uma forma de caminhar, ainda que seja criativo, vai caminhando e brincando com as crianças ao mesmo tempo, mas traz essas sensações que um parque, que uma praia te traga. Vai ver um filme que faça conexão com isso, porque vai te trazer, vai liberar hormônios do bem, você vai ter ali uma ocitocina, né? Porque vai ficar bacana você ver aquelas imagens, isso tudo vai estimular. Faça do seu chuveiro uma cachoeira. Faça do seu chuveiro uma cachoeira. Tome um banho com presença, deixa a água descendo no seu corpo, sinta aquela água, se imagine tomando um banho de mar. Então, seja imaginativo, seja criativo. Traga essas sensações boas, leves, produtivas para dentro da sua casa. Porque hoje a gente está precisando se reinventar no nosso pouso, na nossa morada, no nosso espaço, né? Busque atividades contemplativas, elas são muito bacanas. Hoje tem tanta coisa, gente, sendo oferecida, né, nesse momento. Então, por exemplo, a app da Nike tem lá um treino gratuito para você fazer. Professores de yoga oferecendo aulas de yogas para fazer. Eu vou estar agora em maio e junho, às terças e quintas, oferecendo Mindfulness, que é a meditação de atenção plena. Eu vou passar isso assim para vocês, quem tiver interesse. No final eu vou falar de umas coisas bacanas que estão acontecendo, que são gratuitas, que estão disponíveis aí para todo mundo, né? Faz coisa divertida na sua casa. Relembra assim, eu vou fazer esse final de semana uma lasanha que eu fazia quando eu era adolescente. Então, revisita esses... Pois não, Cláudio? Marquinho vai se dar bem com os meninos aí. Pois é. Então, vai buscar, você gosta de pintar, gostava quando criança, revitaliza isso tudo aí, vai brincar, vai pintar, vai colorir, aproveita e faz isso. Né? Busque coisas que te tragam prazer, que te tragam bem-estar. Isso é muito importante nesse momento. Né? Nutrir essas coisas que trazem bem-estar. Dentro de casa, resolve sua rotina com seu parceiro, com a família, cria essa rotina, né? Estabelece assim para ficar bom para todo mundo. O que é que cada um precisa fazer? Com o que é que cada um precisa se responsabilizar? Hoje, eu juro para vocês, assim, antes de vir para aqui, a gente está sem apoio aqui, né? Antes de eu vir aqui para nosso encontro, enfim, recebemos um fogão hoje de manhã e aí precisou assear a cozinha inteira, tirar tudo da cozinha. Eu falei, eu não vou mexer nisso de jeito nenhum, porque eu preciso de uma concentração, que daqui a pouco eu vou lá para o webinário, para a videoconferência. E aí eu pedi aos meninos, falei, João Vitor, Duda, com vocês aí, organiza essa cozinha. E eles foram e organizaram a cozinha. Ao jeito dele, porque também não dá para você querer que seja no seu formato, né? Então, é respeitar o jeito do outro. Então, são essas coisas que a gente pode fazendo uso para ir melhorando, né? Tornando mais leve, mais produtivo, mais construtiva a nossa relação. Essa crise, ela traz para a gente uma grande oportunidade evolutiva de sermos seres melhores. E o que é que está acontecendo mesmo, né? A gente foi tirado de um polo para outro, né? A gente estava muito distante das pessoas, muito distante da gente. Volta todo mundo para casa. Vamos olhar para isso? Ok, vocês podem pensar, né? Me perguntar. Mas, Mary, hoje parece que não mudou muita coisa, as pessoas vão para casa e ficam o tempo inteiro assistindo tudo, o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro online. A gente vai precisar, então, Jung chama de tensão de opostos, né? Então, esse lado tensiona, vai vir uma terceira via, que é a via da criatividade. Para o budismo, é o caminho do meio. E para a gente, de um modo geral, é o equilíbrio. Então, equilibrar essas coisas. É buscar equilibrar essas forças, né? Não dá para a gente viver nessa polaridade. A gente precisa olhar para isso,
né? Reconhecer que as ferramentas online, elas são importantes. Nesse momento, elas estão, assim, encurtando distância, a gente está se satisfazendo socialmente, mas a gente precisa chegar a esse equilíbrio, né? Contatar mais as pessoas, abraçar as pessoas. A gente está tendo, gente, uma oportunidade única de revisitar coisas que são da nossa natureza humana, que é esse convívio social, que é o abraçar, que é o beijar, que é o se relacionar de forma mais intensa. A gente está ficando em casa e está ficando com saudade disso. Observe, a gente está ficando com saudade. Eu sonhei que eu encontrava as pessoas, e tudo bem que ainda era no contexto da pandemia. E eu fui para abraçá-las e elas assustadas, mas eu sonhei com isso. Então, a gente está num momento em que a gente precisa buscar esse caminho do meio, esse lugar de equilíbrio, tá? Então são essas, assim, as dicas, né? Que eu trago aí para vocês de como lidar com esse momento, né? Momento único, desafiador, nunca vivemos ele antes, né? É uma coisa nova para a gente. Mary, você poderia dar algumas dicas para pessoas que... Você falou assim, quem tivesse se sentindo com medo e que aquilo crescesse, que não deixasse aquilo crescer e que procurasse uma ajuda profissional. Mas hoje, com o distanciamento, não é tão simples. Embora tenha muita gente buscando ajudar, mas não é tão simples. Muitas pessoas não têm nem condição de pagar, outras têm. Você teria algum lugar que pudesse indicar para que essas pessoas pudessem buscar esse acesso? Você mesmo ou algum instituto? Como é que as pessoas podem buscar isso? Hoje tem muitas possibilidades, né? E os profissionais, assim como eu sou coach, eu sou terapeuta junguiana, sou instrutora de meditação mindfulness. Hoje, nesse contexto, as pessoas, os profissionais da área de saúde, aqui eu estou com vários colegas coaches da ICF, a gente tem toda uma condição de dar esse suporte, estamos dando para as pessoas, para as organizações, porque as pessoas precisam de um local onde elas possam, desaguar, e esses são profissionais de escuta, profissionais que trabalham, assim como os psicólogos, assim como os terapeutas de um modo geral, são profissionais que podem ajudar, acolhendo, ouvindo, né? Trazendo outras, na verdade, funcionando como um facilitador, um catalisador do processo, né? Fazendo com que as pessoas reflitam sobre essas situações. Agora, durante a epidemia, vimos muitas ofertas, né? Muitas ofertas muito bacanas de muitos profissionais doando horas, disponibilizando seus trabalhos para quem não pode pagar de forma gratuita, para outras pessoas de forma que seja subsidiada, né? com valor social, e para os que podem pagar, claro, de um modo cheio. Para acolher, né, esse momento, porque a gente sabe que não está sendo fácil, né, essa tormenta, esse desconhecido, essa novidade, elas realmente trazem muitas perturbações emocionais e pode agravar estados psíquicos que precisam de cuidado, né? Então, eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões assim, gratuitas que estão acontecendo. Pela ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, agora no dia 6 de maio, mais de 100 coaches do Brasil inteiro oferecendo sessões gratuitas de coaching. Então, vocês podem ir lá nas redes sociais, busquem lá Meire Santana, vou estar dando essas informações, ou o site da ICF Brasil e da Bahia também. E lá vocês vão ver que tem essa possibilidade. Então, tem um link para se inscreverem. No dia 6, no Dia Internacional do Coach, serão doadas muitas sessões de coach. Espalhem por aí, para a família,
Então, esse acolhimento, essa sessão de coaching, ela pode ser para alguma questão relacionada à carreira, alguma aflição emocional, alguma questão de relacionamento, né? Relacionamento dentro de casa. A gente sabe que tem aumentado assim, situações de intolerância, de violência doméstica mesmo. Então, essas situações, elas podem ser trazidas. Então, é o que está desconfortável, né? Qual é a dor do momento. Então, é uma grande oportunidade que a ICF está oferecendo. No dia 7 de maio, alguém está trazendo mais dicas também, então fiquem aí atentos. No dia 7 de maio, eu vou fazer um webinar que é aberto ao público, e eu vou falar sobre o mindfulness, como nutrir um estado interno de calma, clareza e presença. A gente precisa estar alimentando esse nosso estado interno para a gente conseguir lidar melhor com essa situação externa. Então, também gratuito, vai ser às 8 horas da noite. Como eu comentei, em maio e junho eu vou estar oferecendo sessões de mindfulness às terças e quintas, das 17 às 17h40, 40 minutinhos de pausa, um momento onde você pode, por meio da meditação, por meio da respiração, fazer essa conexão corpo-mente, trabalhar mais essa serenidade. Pronto, gente. Alguém quer aproveitar para fazer as últimas perguntas para a gente liberar a doutora? Então, Miri, acho que Não, gente. ninguém quer. Posso finalizar, Cláudio? Por favor. Tá. Então, para finalizar, o que eu tenho para dizer para vocês é: criem a realidade que vocês querem para vocês. Criem, é possível. E a gente vai criar, não é no futuro, vai criar agora, no presente. Com intenção e ação. A grande dica aí para mim é estar aberto, ficar curioso com relação a esse novo momento. Se arriscar, errar, aprender com erro. Sabe? Não tem outra forma. A gente não sabe como lidar com essas circunstâncias. Então, é se arvorar, errar. E ok. Errar e aprender com erro. A gente não vai estar acertando, porque o ambiente é VUCA. Ele é muito imprevisível, ele é mutável. A gente não tem essa condição, né? Então, para não ficar achando que aquele planejamento que eu fiz, ele precisa ser preciso e que ele vai dar super certo, calma, né? Planos ágeis, coisas mais para aquele momento, porque precisaremos tomar decisões momento a momento. Então, é viver no presente, viver essa crise, viver a crise. Tem muitas perguntinhas aí que estão surgindo. Qual a primeira coisa que você vai fazer depois da pandemia? Calma, vamos viver isso que a gente está vivendo. Não vamos gerar essa ansiedade. A gente não sabe quando o distanciamento ele vai ser liberado. Então, vamos ficar aqui agora. É importante nutrir nesse momento, nutrir a nossa capacidade de autocuidado, de cuidado com o outro, né? Se conectar nessa nossa humanidade. Nós somos todos seres humanos, diferentes e iguais, porque somos humanos, né? Então, é ver essa possibilidade como um caminho de aprendizado e de crescimento. A gente depois vai contar muita coisa sobre isso. Minha filha diz assim: ai, minha mãe, eu vou falar, o que eu vou falar do Covid para os meus netos? Aí eu, calma, você vai ter muita história para contar. Essa história ela está sendo desenhada agora, né? E ser colaborativo, ajudar. Tem muita gente precisando de ajuda. A gente precisa estar junto dessas pessoas, colaborando. E assim, para finalizar, eu vou deixar uma frase de Jon Kabat-Zinn, ele é ocidental, que tem origens no Oriente, né, nas tradições orientais, no budismo. E aí ele diz o seguinte: não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. Vamos surfar essa onda grande aí. Vamos aprender a surfar essa onda grande. Enquanto a gente não sabe, a gente vai mergulhando. Mas vamos aprender a surfar essa onda.
Muito obrigada pela atenção. Eu deixo com você agora, Cláudio. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Deni. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente que agradece, é super importante aí, porque se a gente não tiver bem de cabeça e bem com a gente, nada caminha bem, né? Então, acho que foi fundamental essas palavras, né? Essas dicas que você trouxe para todos nós. Acho que mais para frente a gente deve fazer um outro encontro, até para ver a evolução de tudo, né? Tudo indica que a gente está entrando aí no pico aqui no estado e no Brasil dessa coronavírus, então acho que muitos desafios para nós ainda vão se colocar, né? E a gente tem que estar forte para poder saber vencer ele com calma, tranquilidade, confiança e principalmente segurança. Agradecer a todo mundo que participou, acho que é super interessante, tudo que mexe com a gente, eu acho que é o que mais vale, né? Que é o que traz mais aprendizado, crescimento. Agradecer a todo o nosso público. Terça-feira a gente vai começar a falar aí um pouco até sobre nossa casa, nossos imóveis, nesse momento também de convívio, de reclusão, né? Vamos chamar assim, de isolamento social, né? No dia a dia da nossa casa. O que realmente, como ele falou, marido, mulher, filho, tudo dividindo o mesmo espaço para poder estudar, trabalhar, fazer, todo mundo tem que ter uma concentração. A gente vai para a janela tomar um sol, olhar aí a vista, ver gente, ver movimento, né? Então, tem um monte de coisa bacana também que a gente vai debater na terça-feira às 16 horas. Obrigado a todos vocês. Meire, mais uma vez, show, muito bacana. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Gostei muito. Até a próxima, Meire. Até a próxima, Obrigada. gente. Parabéns pela iniciativa. Excelente. Tchau. Parabéns, perfeito. Obrigada.